Bom, eu vou gravar aqui uma resolução do exercício 6, onde eu faço a sugestão de que vocês utilizem o GeoGebra, tá ok? Então, para quem não conhece, o GeoGebra é um software de geometria e vocês vão para acessar o software, basta digitar geogebra.org e ele vai entrar então nessa tela aqui, né, nessa página. Vocês vão aqui em baixar aplicativos e aí tem algumas opções aqui para baixar. Eu estou utilizando o GeoGebra clássico. Você pode fazer o download para celular, para iPad, tablet e computador. Eu estou utilizando o GeoGebra no meu computador, está instalado. Bom, aí quando vocês abrirem o GeoGebra, ele vai apresentar duas janelas, uma de álgebra e uma de geometria. E aí funciona assim. Essa opção aqui a gente consegue posicionar os eixos cartesianos aonde você achar que fica mais adequado. Eu vou centrar aqui, vou aqui na entrada e vou digitar as coordenadas do ponto A do exercício 6. Então, as coordenadas são -1 e 3. Vou dar Enter. Ao dar Enter, ele vai criar um ponto aqui na janela de geometria e vai nomear esse ponto de A. Ele segue a ordem alfabética. Então, vou digitar agora 3 e 5, são as coordenadas do ponto B, da Enter. E aí, então, ele vai digitar ali, né, vai criar, na verdade, o ponto B. Eu quero que vocês criem um vetor aqui, que vai de A até B. Quando eu faço isso, o GeoGebra cria um representante e nomeia esse representante de U. E ele coloca aqui as coordenadas desse vetor representante, como sendo 4 e 2. Para obter as coordenadas desse vetor, a gente faz a subtração das coordenadas da extremidade B e do ponto inicial A. Então vai ser as coordenadas de B menos as coordenadas de A. Vamos ver aqui. Para x seria 3 menos -1, que dá 4. E para y seria 5 menos 3, que dá 2. Então, o que eu peço também é que além de você desenhar o vetor AB, que você desenhe esse vetor representante. Para isso, a gente vai então digitar as coordenadas 4 e 2, e ele vai criar um ponto, chamando esse ponto de C, seguindo a ordem alfabética. Você vai vir na entrada, digitar vetor, ele vai dar algumas sugestões, a gente vai escolher a primeira, e a gente vai dizer, olha, o vetor vai para o ponto C. E aí então, ele vai criar um novo vetor, que ele chama de V, mas se você olhar as coordenadas de U e de V, são as mesmas. Ah, mas o vetor U sai de A e vai para B, ele não é diferente do vetor V? Pessoal, um ponto bastante importante da teoria, que se vocês leram lá, ou se assistiram aquela aula que eu coloquei lá no Moodle, do professor lá da USP, o ponto mais importante para caracterizar dois vetores são módulo, direção e sentido. Então, se dois vetores têm o mesmo módulo, que seria o mesmo tamanho, a mesma direção, ou seja, são paralelos, e o mesmo sentido, ou seja, apontam para o mesmo lado, a gente diz que os dois vetores são iguais, tá? Então, esse vetor U é o mesmo que o vetor V. O vetor, se a gente não mudar módulo, direção e sentido, a gente pode movimentar. Tá? Então, se eu movimentasse esse vetor U, ele vai se encaixar exatamente no vetor V. Então, o vetor representante, quando a gente fala um vetor representante do vetor AB, lá no enunciado do exercício 6, o vetor representante a gente costuma sempre fazer partindo da origem. Então, esse vetor que parte da origem vai até esse ponto C, então a origem é 0, 0 e o ponto C tem coordenadas 4 e 2, e aí se a gente faz 4 e 2, que são as coordenadas de C, menos 0, 0, dá exatamente 4 e 2. Então, o vetor representante, a gente sempre desenha ele partindo da origem, embora o vetor U, que sai do ponto A e vai até o ponto B, é o mesmo vetor V, que sai da origem e vai até o ponto C. Tá ok? Bom, eu vou gravar mais uma aula fazendo os outros exercícios para vocês. Um abraço.